Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Adonis Barbosa, eu sou estrategista digital e nessa aula eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre o Pixel do Facebook e para que serve esse bendito Pixel e de que forma estratégica você pode utilizar para alavancar os seus negócios aí, tanto no mundo digital como no offline, mas logicamente tudo isso através do Pixel. E eu fiz essa aula exatamente por quê? Porque tem muita gente que não sabe como utilizar, não sabe como criar, não sabe como configurar e não sabe como usar estrategicamente esse Pixel ou o famoso bichinho do Facebook. Então fique comigo até o final, que no final eu vou dar uma dica sensacional para você utilizar isso de forma incrível. E se você gostou, se você gostar desse vídeo, deixa já o seu like, se inscreve e ative todas as notificações, porque eu sempre estou postando conteúdo de qualidade para fazer você e a sua empresa crescer. Estamos aqui agora no gerenciador de anúncios e nós vamos começar a configurar o Pixel do Facebook no passo a passo, tá? Então eu entrei aqui no Facebook, no gerenciador de anúncios. Então vamos lá na aba do lado esquerdo, gerenciador de anúncios. Vamos na parte de gerenciador de eventos, que é onde nós vamos encontrar o Pixel, ou na verdade vamos iniciar a nossa configuração do Pixel, tá? Então, como você ainda não tem a sua configuração de Pixel, vai aparecer aqui a parte para configurar o seu Pixel, tá bom? Então vamos aqui no começar. E aqui está explicando mais ou menos para que serve o Pixel, para conversões, rastrear conversões e comportamentos. Essa é a base simples do Pixel, tá bom? Então vamos lá, começar. Vamos começar a ter a parte de configuração. Aqui está o nome do Pixel, onde você vai nomear o seu Pixel. Eu vou colocar aqui, vou nomear Pixel. Tá, isso aqui é mais só porque eu não vou utilizar esse Pixel agora, ele está numa conta que eu não utilizo, mas eu vou colocar só para a gente seguir o passo a passo. Aí você pode colocar a URL aqui, que ela é opcional, eu não vou colocar nesse momento devido a eu não ter, eu não vou utilizar isso em um site, tá bom? Mas vamos lá. Então você nomeou o Pixel para você saber da onde que é esse Pixel, ok? E vamos dar continuidade, continuar. Nesse momento, o Facebook ele vai dar algumas opções para você, tá bom? Então as opções é utilizar esse código em parceiros do Facebook, tá? Você pode fazer ele manualmente, que é copiar o Pixel, que é um código HTML, e colocar no seu site manualmente, se você souber. Ou, caso você não saiba, você pode entrar em contato com a plataforma que você tem o seu site, tá bom? Ou você pode enviar todas as instruções para a configuração do seu Pixel para o seu desenvolvedor, tá ok? Olha, eu sou meio chato com as coisas, para falar a verdade. Eu prefiro eu mesmo fazer. Mas se você não tem tempo e você não quer fazer, você vai estar pagando para alguém estar efetuando esse trabalho. Caso você tenha um site em algumas plataformas, seja parceiro do Facebook, que são essas plataformas que está na nossa tela aqui, a plataforma mais comum, vamos falar assim, da maioria do site é o WordPress. Nesse momento, o meu site de WordPress ele ainda está sendo feito, então eu não vou conseguir demonstrar na parte do WordPress, mas a configuração em geral ele mostra o passo a passo, tá? E algumas pessoas que têm o site da Wix também. Então vou clicar aqui porque é bem simples. Vamos lembrar que na parte que tem os parceiros do Facebook, ele já dá o passo a passo também para você conseguir fazer essa configuração. E é bem simples, não é difícil. Eu vou fazer a parte manual, mas aqui, se caso você tem um site nesses parceiros, você vai conseguir também da mesma forma. E lembrando, tendo dúvida, entre em contato com o suporte da sua plataforma que você tem no site, tá bom? Eu vou utilizar na parte manual, tá? Eu vou seguir o passo a passo para você aprender e vou também ensinar na plataforma que eu tenho o site da minha startup, que é
na HostGator. Então, manualmente, como vai funcionar? Esse é o famoso pixel do Facebook. Você vê que é um monte de letrinhas aqui que é do código HTML. Uma parte bem interessante, eu quero fazer um atendo aqui. Esses tempos atrás eu fui configurar o pixel e eu não me atentei em um detalhe. Qual é o detalhe? Esse pixel você tem que colocar em suas páginas, né? Caso você tenha acesso para fazer isso, normalmente sempre tem. Você tem que colocar no cabeçalho do seu site, senão ele não vai funcionar. E por incrível que pareça, mesmo eu sabendo fazer, eu não me atentei a esse detalhe aqui que fala sobre colocar no cabeçalho. Eu só fui me atentar a isso novamente, mesmo sabendo, mas eu tinha esquecido, quando eu coloquei o código, né, do pixel no meu site e não estava funcionando, eu não conseguia fazer as conversões. Nessa parte aqui de ativar correspondências avançadas, deixa eu desativar e a hora que ativar ele vai mostrar novamente. Ele vai coletar mais informações, tá? O que é essa coleta de informações? Vai ser mais dados para você passar dentro do seu pixel para o Facebook. Isso, como eu falo, o Facebook é baseado em comportamentos. O qual vai ser o comportamento? Você vai conseguir direcionar, Facebook, eu quero que você mostre determinado assunto para X pessoas ou para as pessoas semelhantes, que vai ser na parte do públicos personalizados que nós vamos ver ainda, tá bom? Após você copiar esse código de HTML, que é o pixel do Facebook, o que você vai fazer? Você vai inserir isso no seu site, tá bom? Você vai inserir isso no seu site e depois você vai copiar e colar a URL do seu site que você colocou o seu pixel e fazer o teste. Assim, quando essa bolinha que nesse momento está vermelha, ela vai estar verde, indicando o quê? Que o seu pixel está ativo, tá? Que ele está funcionando. Mas também tem o formato para você testar e saber como, se esse pixel está ativo no seu site. Bom, vamos lá no meu site que eu vou mostrar como funciona a colocação manual desse pixel. E depois eu vou entrar em uma conta que esse pixel que eu estou falando está ativo e mostrar também ele funcionando, tá bom? Então tá, eu vou lá na HostGator, aqui está o meu site, vou colocar não sou um robô, porque eu não sou um robô. Vamos entrar lá no site para você entender como vai a parte de configuração, tá? Eu até indico você fazer um site que é bem em conta, o site aqui pela HostGator. Nesse momento que eu estou fazendo essa aula, se eu não me engano, eu paguei para ter o site, se não me engano, acho que R$130 para o ano todo, né, poder utilizar, hospedar o meu site, e mais eu acho que R$40 para ter o domínio, tá bom? Mas vamos lá, isso daí já é uma outra situação. Nesse ponto aqui, independente do site, você tendo acesso às configurações, você vai, depois que você copiou o seu código do pixel, que é o código HTML, você vai configurar ele no seu domínio, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou configurando no meu domínio geral, e depois eu posso configurar a parte direcionamento para cada página, tá bom? Nesse site aqui, por exemplo, eu tenho a página de dúvidas frequentes, sobre contato, e eu posso direcionar depois o pixel. Então eu vou lá nas configurações, aqui no ajuste. Na parte para colar o código, como ele é um código HTML, nós vamos aqui inserir um código HTML. No seu site, às vezes você não vai ter a parte específica de inserir o código, ou na parte da configuração, você vai clicar lá para ver o seu site como HTML. Isso é um código bem complicado, eu não sei mexer nele, eu sei fazer essa parte do pixel, e normalmente é só desenvolvedor que sabe fazer. Vamos lá, então você vai colar na parte do cabeçalho, não do rodapé, tá bom? Eu já fiz isso e não deu certo, e
por um erro, por não ter estar atento ao que eu estava fazendo. Então esse é o código que eu já colei aqui para você saber como funciona, tá bom? Então, salvando aqui. Certo, então como eu vou saber exatamente se meu pixel está funcionando? Existe uma extensão do Chromer que você instala, que é essa extensão aqui, tá bom? Essa extensão ela chama Facebook Pixel Rebel. Eu já deixei o link aqui abaixo dessa aula para você instalar essa extensão, tá? E aqui você pode ver que ele está configurado aqui no Page View. Essa configuração é a configuração mais simples do Pixel, tá? E para que ela vai funcionar? Ela vai coletar os dados no geral do seu domínio. Quando você fizer da criação de eventos do seu Pixel, vai ter exatamente o que você precisa para fazer o direcionamento dos seus anúncios, tá bom? Então, como eu falei, aqui tá o Pixel no geral. Então ele já está instalado, você pode ver que ele está verde. Eu vou entrar na minha conta aqui, que está o Pixel já configurado para esse site, certo? Então tá aqui a conta que está instalado aquele Pixel, né? Nós conseguimos verificar, ver que ele está funcionando, tá? O mesmo Pixel que nós instalamos e fizemos o passo a passo aí nessa aula. E agora, além disso, eu vou ensinar para vocês também como fazer direcionamento para cada página com o seu Pixel já instalado. Bom, então aqui no gerenciador de anúncios, nós já instalamos o Pixel no nosso site, né? Já fizemos essa instalação manual do formato que eu ensinei. Só lembrando também, a parte de você testar o seu Pixel, você pode voltar um pouquinho. Você lembra onde eu não coloquei lá a URL lá na parte de baixo, que é o teste, que eu falei que eu não iria testar porque eu não ia instalar esse pixel, porque ele pode entrar em conflito você ter dois pixels no mesmo site. Após fazer toda aquela configuração de colocar o pixel no seu site, você vai pegar a URL do seu site, que seria lá o domínio, vai colar e copiar naquela parte e fazer o teste do seu pixel, e ele vai aparecer lá verdinho, como eu já tinha falado. Bom, vamos lá. No gerenciador de anúncios, nós vamos clicar na aba para que venha abrir tudo e vamos na parte de gerenciador de eventos, tá bom? Por que nós vamos fazer isso? Vamos conseguir direcionar para cada fase das suas conversões, a captação de lead em geral, tá bom? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui não. Eu vou utilizar a conta que o Pixel está já instalado. Então vamos lá. Então clicamos lá no gerenciador, vemos no eventos, conversões personalizadas. Conversões personalizadas, tá bom? Na parte de conversões personalizadas, você vai direcionar para que e para que fase você quer, tá? Então, clicando aqui nas conversões personalizadas, nós vamos colocar uma regra, um exemplo. Vamos lá, por exemplo, você entrou no seu funil e você proporcionou alguma recompensa para o seu público, vamos supor que é um e-book. Um exemplo, por exemplo, Adonis Barbosa Coach / e-book, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui então e-book. Essa é uma regra, então nós vamos estipular uma regra, né? Uma regra no URL que contém a parte escrito e-book, ou vamos colocar lá em maiúsculo também, e-book. Isso também é uma regra. O que o Facebook vai entender? Você vai falar, Facebook, todo mundo que chegou até esse ponto aqui, você vai direcionar X anúncios para ele, X publicação. E isso é o passo a passo do funil que nós vamos ver ao decorrer do treinamento. Então você estipulou a regra dentro de um URL que contém a parte escrito e-book.
Isso pode ser e-book, pode ser compra, pode ser lead, pode ser qualquer coisa, tá bom? Isso vai estar escrito no seu URL e você vai direcionar o Facebook para todas que tem isso aqui. Ou que não contém isso também, tá? Então, você vai estipular o tipo de regra. Eu normalmente, eu sempre faço que contém. Por quê? Porque eu direciono especificamente para cada fase que eu quero, isso direcionando o meu público para cada fase do funil que nós vamos aprender aqui ainda no treinamento, tá bom? Isso aqui vai ficar só para mim, tá bom? Ou só para você. É só para você ter um sentido de organização, quando você saber qual pixel, né? Na verdade é um pixel, é somente um pixel, mas com um direcionamento de conversão específica, tá? Então o mesmo pixel com um direcionamento específico, que é chamado de conversão personalizada. Qual categoria eu vou colocar? Tá, eu vou colocar aqui como contato, doar, adição no carrinho, adição na lista de desejo. Deixa eu fazer até uma observação. Você trabalha com e-commerce e aí a pessoa entrou no seu site, ela navegou, ela escolheu um produto, ela achou bem interessante e ela salvou na lista de desejo esse produto. Quando a pessoa salva na lista de desejo, automaticamente é criado um URL específico para a lista de desejo e para um produto específico. Você consegue direcionar essas pessoas, você consegue direcionar o anúncio específico para essas pessoas. Eu não sei se vocês já viram lá, por exemplo, no Mercado Livre acontece isso bastante. Quando você salva na lista de desejo, eles mandam uma mensagem: tal produto, vamos lá, a TV que você separou ainda está lá para compra, né? Se não me engano é esse tipo de mensagem, mas eles falam quando você salva na lista de desejo, ou quando você vai até a página de compra, por exemplo, e não compra, né? Isso também é um formato. Então, a adição de carrinho, quer dizer, quando a pessoa foi lá e comprou, ia comprar, mas não comprou, a adição da lista de desejo, isso vai servir somente para a sua organização. Você pode colocar qualquer coisa, de repente a pessoa baixou o e-book, você vai colocar adição na lista de desejo. Isso aqui não vai interferir no seu direcionamento para o Facebook. Isso é só a parte para que você possa ter uma organização. Então eu vou colocar aqui um cadastro, tá bom? Cadastro, ok. Nessa parte de baixo, que seria a parte do valor, você vai estar explicando para o Facebook que essa ação ela tem um determinado valor, tá bom? No caso de conversão, no caso de venda, a própria plataforma que você utiliza, normalmente, ela já passa esse valor pro Facebook. Então, vamos supor lá que a sua conversão é R$246. Você pode sim preencher o valor, mas normalmente as plataformas de pagamento, quando é efetuado e já é direcionado a conversão através do Facebook, ela já passa esse valor. Então, você pode deixar isso aqui sem o valor, porque normalmente passa. Caso não passe, você pode preencher. Eu efetuo a venda pelo Hotmart. O Hotmart ele já transmite essa informação para o Facebook, tá bom? Então, cada venda ele já passa a informação para o Facebook. Eu não vou criar esse evento de conversão, porque não é para essa URL que eu trabalho com a parte de e-book. Mas quando você criar esse evento, ele vai ficar mais ou menos como esse. Eu criei um evento personalizado aqui, ó. Visualizou a página de dúvidas, que é daquele site, o pixel, e aqui não tem nenhuma ação, né, nesse período, porque esse daqui só foi mesmo para ensinar vocês, tá? Então vamos sair agora aqui do gerenciador, tá ok? Bom, então como nós vimos aqui na parte de configuração do pixel, para que vai servir o pixel? Qual é o objetivo do pixel? Primeiro você vai conseguir medir
as suas conversões ou a sua regra que você determinou. E segundo, você vai conseguir segmentar melhor os seus públicos, tá bom? Segmentar melhor os seus anúncios. O Pixel, ele só vai funcionar para site, blog, página de captura, vamos dizer assim, para URLs específicas, tá bom? Então, um domínio e URLs específicas. Você consegue compartilhar o seu Pixel também, caso você tenha um outro site, mas isso daí é só no caso se o site for do mesmo assunto, tá? E como eu comentei lá, se você tem um e-commerce, por exemplo, você consegue ir segmentando. Eu não sei se você já passou por isso, mas de repente você entra, você quer saber o valor de alguma coisa, você chegou até lá a página que você vê o valor, vê a forma de pagamento e tudo, só que você não comprou. E de repente aparece um outro anúncio para você falando: olha, ainda está lá separado o produto para você. Então assim, como acontece isso? Através do Pixel, através de direcionamento específico para cada fase. Então, o Pixel, ele vai te ajudar a conduzir o seu cliente para onde você quer e também mostrar um anúncio específico para cada cliente que você deseja, tá? Então vamos falar, quando eu falo cliente, é possível cliente ou até mesmo o seu público, e aí você determina o nome que você quer colocar. Então, como nós vimos, vamos supor então que você vai estar seguindo o funil, tá? Primeiro você chamou a atenção da pessoa, aí você tem a captação de leads e aí depois a conversão. Então, quando você determinou a regra, lá vamos supor que você está na sua captação de lead. Então você determinou uma regra primeiro, né? Você já fez a configuração do Pixel, depois você vai em conversão personalizadas, aí você determinou uma regra para o seu Pixel. Você colocou todo o URL que tiver escrito página de captura ou e-book, aí depende do seu objetivo, mas vamos dizer isso. Então todo URL que tiver isso, ela é uma captação de lead, e aí você nomeou lá como lead. No seu anúncio, que é para a próxima fase, que é a parte de vendas, você vai falar: Facebook, eu quero que você mostre somente para as pessoas que passaram por essa página, por essa URL. Então vamos falar que foi a captação de lead, vamos falar que foi um e-book, para essas pessoas que baixaram o e-book, ponto. E aí você vai mostrar direcionando esse anúncio somente para essas pessoas. E aí a próxima fase seria para compra, que seria esse anúncio específico. Tudo bem, aí essa pessoa chegou lá na sua página de compra, mas ela não comprou, tá bom? Então ela foi para o checkout de pagamento, mas ela não comprou. E aí uma parte do remarketing também, você vai conseguir, por exemplo, demonstrar, direcionar esses anúncios para o remarketing. Facebook, aí você vai lá, vai na página de configuração do seu Pixel, de conversão personalizada, e você vai determinar uma regra. A regra vai ser a URL que foi de checkout de compra. Determinou essa regra, e aí você vai nos públicos personalizados, que é a próxima aula que eu vou ensinar o passo a passo de você fazer isso tanto com o Pixel quanto também para aquelas conversões offline, e aí é uma determinação diferente para o público personalizado, mas nós estamos falando do Pixel. E aí você vai lá e fala: Facebook, mostra o anúncio somente para as pessoas que foram até a página de checkout, que aí você está fazendo o remarketing. Então, as pessoas, aí todo mundo que foi lá não comprou, está vendo o anúncio específico, que aí você vai ter um conteúdo específico para isso, você vai ter um direcionamento, você vai ter a sua estratégia específica já para o remarketing. Então o Pixel, ele vai servir especificamente para site, para página de captura, para blog e também principalmente na parte do remarketing. Aí você fala: Adonis, então eu só vou conseguir fazer tudo isso se eu tiver o Pixel? Não, você vai fazer tudo isso também através do público personalizado, que é a próxima aula, que eu vou ensinar o passo a passo para você fazer o seu público personalizado, tanto com o Pixel quanto com a conversão offline. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu e minha equipe vai te ajudar, tudo que puder fazer aí através disso nós vamos fazer. E não esquece também, para você saber sobre o Pixel, entra no link aqui abaixo no Facebook Pixel Help, instala essa extensão no seu Chrome para você conseguir
ter as informações necessárias e saber se seu pixel está ativo na determinada URL ou no seu site ou no seu blog, ou se você estiver fazendo isso no site de outra pessoa e você for uma empresa que presta esse tipo de serviço. Eu te aguardo na próxima aula, nos públicos personalizados, que você vai conseguir direcionar certinho e levar os seus clientes para onde você deseja, na hora certa, no momento certo, falando a coisa certa. Então, um abraço e até a próxima aula.